Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Como vocês estão de semana? Estão em casa tranquilinho ainda? Fala pra mim como é que vocês estão. Bom dia a todos, daqui a pouco a gente vai estar junto. Mas primeiro, eu quero continuar aquela história que a gente começou, que a gente viu massa atômica, era tudo muito fácil. A gente viu massa molecular, massa do elemento, que era só fazer a média ponderada. Vocês falaram que tava melzinho na chupeta, certo? Agora a gente vai para uma palavrinha que tem 3 letras, mas que é o terror de muita gente na química. Então, primeira coisa, galera, a gente vai dar uma olhada sobre mol. O que é mol, quanto é mol e por aí vai. Primeiro, isso aqui é top 5 assuntos da química que você precisa saber, beleza? Então, dos mais importantes dos seus 3 anos de ensino médio, beleza? Então tá no top 5 para não falar top 3. Beleza? Então eu preciso explicar para você muito bem o que é isso aqui e é isso que eu pretendo. Primeira coisa, o que você tem que saber a respeito disso? Você tem que saber não o que é mol, é legal saber, mas quanto é mol? Galera, essa é a melhor pergunta que a gente tem. Mol, um mol, ele vale 6,022 vezes 10 a 23. Ou posso falar que é 6,02 e até 6 vezes 10 a 23. Tenho várias coisas para falar sobre isso. Primeira, galera, é uma quantidade aqui, ó, específica. Um mol sempre vai valer isso aqui. Como assim? Pô, pega exemplo. Você já ouviu falar na dúzia? Dúzia de ovos, dúzia de bananas. Por que eu tô falando isso? Dúzia, independente do que seja, é sempre o valor de número 12. Certo? Sempre 12. Se eu falar dúzia de chiru, dúzia de luz, dúzia de câmera, são 12, independente do que seja, beleza? A gente usa para banana e para ovo, porque depende de quanto vem no caixa, depende de quanto vem na caixinha de ovo, e aí a gente apropria, beleza? Deixa para maneiras apropriadas do quanto vem, do quanto tem, beleza? Mas a quantidade é sempre a mesma, independente do que seja. Mol é a mesma coisa, beleza? Então presta atenção, mol sempre vai ser esse valor. Ah, mas é isso o quê? O que você quiser. Um mol pode ser um mol de folha de papel, um mol de caneta, um mol de tinta, beleza? Isso sempre vai valer os 6 vezes 10 a 23. Canetas, tinta, papel, o que for, beleza? Então, mol é uma quantidade, beleza? Então tá escrito aqui para vocês. Uma quantidade que tem um valor fixo independente do que seja. Só que dá uma olhada. É uma quantidade muito grande, muito absurda. Beleza? O mol, galera, é 10 a 23. Milhão é 10 a sexta. Bilhão é 10 a nona. Isso aqui é 10 a 23. Beleza? É muito absurdo. É mais que bilhão, bilhão e muito. É muita coisa. Beleza? Então, tem que tomar cuidado com esse número. Esse número eu não vou usar para qualquer coisa. Eu não vou usar, por exemplo, para papel amassado, caneta, lápis. Não. É uma quantidade absurda isso aqui. A gente vai usar para coisa que é muito pequena, mas que tem muita quantidade, porque não deixa de ser uma quantidade. Então, a gente vai usar para coisa que é muito, muito, muito pequena. Pequena, por exemplo, o quê? Pequena, por exemplo, um mol de átomos. Pequena, por exemplo, um mol de moléculas. Um mol de íons. Um mol de elétrons. E por aí vai. Pode ser um mol de prótons, pode ser um mol de nêutrons e não importa, beleza? O importante é que um mol vai representar coisa pequena. Pode representar qualquer coisa, mas eu vou especificar para essas coisas que são muito pequenas e que têm muita quantidade. Por isso que eu vou trazer para isso aqui. Então vai ser um mol de átomos, são 6 vezes 10 a 23 átomos. Um mol de moléculas, 6 vezes 10 a 23 moléculas, e por aí vai. Sempre um mol esse valor. Beleza? A gente já vai entender por que esse valor. Fechado? Vocês estão vendo que eu estou falando que é para átomo, molécula, íon, que eu estou especificando? Do mesmo jeito que dúzia geralmente é ovo, geralmente é, por exemplo, banana. Do mesmo jeito que cento. Você sabe que cento é 100. Mas a gente não usa cento, eu tenho um cento de canetas. Certo? Você não vai fazer isso. Você usa cento para coxinha. Puta, ainda dá uma fome. Você usa cento para coxinha, certo?
Coxinha eu posso falar cento porque na caixa geralmente vem 100, beleza? Então eu aproprio minha medida para o que eu tenho de verdade. Mol é a mesma coisa. A gente apropria por ser uma quantidade muito grande, eu vou usar para coisa muito pequena. Tranquilo? E isso é uma apropriação. Então é uma quantidade que eu vou deixar para uma determinada medida condizente a ela. Então se é uma quantidade muito grande, eu tenho que usar para uma medida muito pequena, senão fica absurdo. Senão é a mesma coisa que eu perguntar, filho, você foi para o Japão? Fui, professor. Quanto dá mais ou menos de distância? Dá bilhões de milhões de bilhões de milímetros. Pô, eu vou falar, você é tonto? Não. Você vai falar em quilômetros, você vai falar em medida condizente, de acordo. Aqui é a mesma coisa. O mol a gente traz por de acordo. Fechado? Então, ó, é para coisa que tem grandes quantidades. Aí você vai falar, professor, falou, e daí? Grandes quantidades assim, ó, 18 gramas de água ou 18 ml de água, porque a densidade é 1, não vem ao caso. Então, 18 ml de água, sabe quanto tem? Tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Você bota fé? Então, é muita molécula, 6 vezes 10 a 23. Deixa eu te dar um exemplo para você ter uma noção. 6 vezes 10 a 23, se fosse bolinhas de tênis, e eu colocasse espalhada pelo mundo, uma, outra, uma em cima, e espalhar essas bolinhas de tênis. Sabe o que daria? Daria mais ou menos uns 9, 10 quilômetros da atmosfera. Colocando uma bolinha do lado da outra, em cima da outra. Então, do lado, em cima, do lado, em cima. Galera, 10 quilômetros da atmosfera é muita bolinha. É mais do que bilhão de bolinhas. Beleza? Bilhão é 10 a nona. Isso é 10 a 23. É muita gente, galera. A China tem 1 bilhão de pessoas. Pensa 10 a 23 pessoas. Não dá. É muito surreal. Então é uma coisa muito pequena. Beleza? Por isso que eu vou usar. E 18 ml de água, pô, copinho de pinga. Não dá. Não dá. Aí você vai falar assim pra mim, beleza, professor, de onde veio isso? Veio de um cara que estudou isso, certo? Esse cara tem o nome de Lorenzo Avogadro. Avogadro, não é advogado, não é avogado, inclusive deve ser um trava-língua, mas é Avogadro. Esse foi o cara que estudou isso naquela época, mais ou menos 1795, 1800, ele é da metade do século XVIII até metade do século XIX, beleza? E ele vem a estudar isso aqui. Olha como que ele chega no valor. Ele estuda basicamente o seguinte, ele busca a quantidade que a massa atômica, então quantos átomos eu preciso para que a massa atômica em U seja a mesma massa em gramas. Então ele quer saber, por exemplo, tem 8U, quantos átomos, um átomo pesa 8U, quantos átomos eu preciso para ter 8 gramas? Ele que buscava essa conversão. Vamos pensar um bagulho. Para o pensamento aqui. Ó, vem conversar uma coisa comigo. Vamos supor que você queria saber quantos grãos tem num saco de 5 kg de arroz. Como você faria isso? Pausa o vídeo. Pensa 2 minutinhos. Pensa. Pensou? Então, vamos pensar um negócio. Além de você pensar, vamos pensar. O que eu faria? Eu pegaria mais ou menos uns 20, 30 grãos. E eu ia medir a massa deles. Depois, eu sei que o saco inteiro tem 5 quilos, 5.000 gramas, certo? E daí eu poderia fazer a proporção para achar quantos grãos eu tenho. Seria muito mais inteligente. Agora você deve estar com cara de puta, verdade, certo? Faz mais sentido. E é exatamente isso que ele fez. Entre aspas, você tem a massa de 20 grãos que eu pesei e eu sei que eu quero chegar em 5.000 gramas, 5 quilos. Quantos grãos eu tenho? Para cá é a mesma coisa. Eu sei que um átomo pesa, por exemplo, 8 unidades, 8U, certo? E eu quero saber quantos átomos tem em 8 gramas. E, galera, ele descobriu um negócio que uma quantidade fixa, ela sempre ia chegar no mesmo resultado. Para você ter de U para grama e ser o mesmo valor, 8, 8, 10, 10, 12, 12, você tinha que ter sempre a mesma quantidade daquele tipo de átomo, certo? Então você ia ter sempre a mesma quantidade. Como que ele fez isso? Ele pegou o U e converteu para grama. Essa é a conversão. Um U, peraí que tá passando um avião aqui. Um U, ele aproximadamente 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas.
Se 10 a 23 é muito alto, 10 a menos 24 é muito baixo, porque tem um menos. É a mesma coisa que eu falar 0,23 zeros e daí vem um valor. É muito baixo, certo? Gramas é muito inapropriado para eu falar de átomo, mas eu quero fazer a conversão só para você ver. Então presta atenção, 1 U vale esse valor. Então, ó, portanto, um átomo, então ó, aqui eu estou falando de átomo, um átomo de carbono 12, sem voltar lá, um átomo de carbono 12, eu sei que ele pesa 12 U, certo? Ele pesa 12 U. Só que eu acabei de ver que 1 U vale 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Então eu substituí o U por isso. Então ficou 12 vezes esse numerão, certo? Só que em gramas. Por que eu estou fazendo isso? Porque lembra que eu falei que ele quer saber quando a massa em U é igual à massa em gramas? Quando eu vou achar o mesmo número em U e em gramas? Aí ele quis saber se um átomo pesa 12 U, 12 gramas, quantos átomos eu tenho? E é isso que ele fez. Só que ele não podia usar U, porque é grama embaixo de grama. Se grama embaixo de grama vai sumir, minha resposta sai em números de átomos. E sabe quantos átomos tem? Olha a mágica. Isso aqui vai dar 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono 12. Pera. Um átomo de carbono 12 pesa 12 U, certo? 12 gramas eu preciso de 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono 12, certo? Quando eu fizer essa conta aqui, ó, que nada mais é, você pode fazer aí em casa multiplicando em cruz, você lembra da regra do bingo, para você poder cortar, a regra do bingo, beleza? Só não pode cortar na diagonal. Então eu corto 12 com 12, faço essa conta, vai ficar 1 dividido por 1,66 vezes 10 a menos 24. Galera, vocês vão ver que isso vai dar exatamente o 12 gramas, que é 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Então, qualquer vez que você quiser fazer de U para grama, você vai ter que usar essa quantidade, certo? Então, 10U só vira 10 gramas se você tiver 6 vezes 10 a 23 desse átomo, dessa molécula, beleza? E isso a gente chama carinhosamente daqui para frente como ou 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou 1 mol de átomos. 1 mol de átomos de carbono 12, certo? Porque 1 mol vale 6 vezes 10 a 23. Então olha a volta, olha a doideira que isso gera. Só que você tem que entender isso aqui e eu tô aqui para isso. Então se você tem dúvidas sobre isso, me manda. Mas aqui está a explicação bonitinha. Quanto vale, quando que eu uso e por que vale isso. Beleza? E tem mais algumas aplicações sobre isso. Beleza? Então espero que vocês tenham entendido do fundo do coração. Um beijo no coração de vocês. Até daqui a pouco e fui!